Existe um mapa espiritual que Jesus deixou registrado, não apenas nos evangelhos canônicos, mas confirmado pelos textos gnósticos de Nag Hammadi, descobertos em 1945 no Egito, sobre os lugares onde forças que os antigos chamavam de arcontes exercem sua influência máxima. E a revelação mais perturbadora não é que esses lugares existem. É que você provavelmente frequenta pelo menos um deles toda semana, talvez toda noite, sem perceber. O que vou revelar nos próximos minutos vai mudar completamente a forma como você enxerga os seus ambientes, os seus relacionamentos e os seus hábitos noturnos. Porque os arcontes, termo grego que significa literalmente governantes ou administradores, não são fantasmas medievais. São princípios de controle. São estruturas que governam a consciência quando ela está vulnerável. E a noite é o horário de pico deles. Você já saiu de algum lugar, de alguma situação, de alguma conversa noturna sentindo que perdeu algo que não consegue nomear? Uma leveza que tinha antes, uma clareza, uma conexão com o que você realmente é? Você já sentiu que existe uma versão de você que só aparece de dia, enquanto uma outra versão toma conta quando escurece? Se a resposta for sim, e para a maioria das pessoas que chegou até este vídeo, a resposta é sim. Então continue assistindo, porque esse sentimento tem um nome, tem uma estrutura e tem uma saída. No Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31, Jesus declara: Agora é o juízo deste mundo. Agora o príncipe deste mundo será lançado fora. Perceba que não diz, um dia no futuro, talvez. Diz agora. E diz, príncipe deste mundo. Arkontou cosmou em grego. Arconte, governante. O administrador dos sistemas que controlam a experiência humana quando ela está desconectada da fonte. Perceba que não diz, existe uma força ruim por aí. Diz que existe um princípio organizador de controle que governa o mundo, e que esse princípio tem lugares de operação específicos. Territórios onde sua influência é amplificada, onde a consciência humana fica mais permeável, mais moldável, mais fácil de redirecionar para longe do que os gnósticos chamavam de pleroma, a plenitude, a fonte, o estado de consciência plena. O teólogo e estudioso do gnosticismo Gilles Quispel, professor emérito da Universidade de Utrecht, nos Países Baixos, e um dos primeiros pesquisadores a analisar os manuscritos de Nag Hammadi, escreveu em seu trabalho sobre o Evangelho da Verdade que os arcontes valentinianos não são seres externos ao ser humano em primeiro lugar. São padrões internos que se expressam através de estruturas externas, ambientes, relacionamentos, hábitos, sistemas de pensamento. E à noite, quando a guarda baixa e o cansaço fala mais alto, esses padrões encontram o solo mais fértil que existe. Antes de continuar, vamos fazer um acordo. Este canal existe para aprofundar o que a maioria dos conteúdos espirituais deixa na superfície. Fontes primárias, análise gnóstica real, conexões que você não vai encontrar em outro lugar. Se esse tipo de conteúdo tem valor para você, inscreve-se agora e ativa o sino. E curte esse vídeo antes de continuar. É a forma de dizer, eu quero mais disso. E garante que mais pessoas vão encontrar essa mensagem. Prepare seu coração, porque o que vem agora pode mudar a forma como você vive suas noites para sempre. Vou revelar os 7 lugares onde os arcontes dominam a noite. 7. E eles não são o que você espera. Alguns são físicos, ambientes reais que você pode estar frequentando esta semana. Outros são relacionais,
dinâmicas e companhias que funcionam como portais de influência. Outros são comportamentais e digitais, hábitos que parecem inofensivos, mas que os arcontes usam como canais de acesso à consciência. E o último, o sétimo, é o mais perturbador e o mais próximo, porque não está em nenhum lugar do mapa, está dentro de você. E você pode estar nele agora. O primeiro é o mais óbvio, mas tem uma profundidade que vai te surpreender. O segundo é visitado por pessoas de boa intenção todo dia, sem saber o preço que pagam. O terceiro vai fazer você repensar um hábito que provavelmente tem toda a noite. O quarto conecta os arcontes com algo que a neurociência chama por outro nome. O quinto vai incomodar, porque envolve pessoas que você ama. O sexto vai te fazer parar e pensar. E o sétimo é o lugar onde os arcontes reinam com mais poder, porque é o único lugar onde você mesmo os convida a entrar. O primeiro lugar onde os arcontes dominam a noite é o ambiente do conflito não resolvido. Pode parecer óbvio, mas não estou falando apenas de brigas físicas ou locais de violência. Estou falando de qualquer espaço. Uma sala de estar, uma mesa de jantar, um grupo de mensagens, onde a tensão não processada virou o ar do ambiente. Onde o conflito não dito é mais pesado do que o conflito dito. Onde o silêncio entre duas pessoas carrega mais hostilidade do que uma discussão aberta. No Evangelho da Verdade, atribuído a Valentim e encontrado em Nag Hammadi, existe uma passagem que descreve os arcontes como se alimentando do que o texto chama de agnosia, ignorância, confusão, falta de clareza sobre o verdadeiro estado das coisas. O texto diz que onde há confusão sobre a natureza real de uma situação, ali os arcontes estabelecem sua administração. O conflito não resolvido é a forma mais perfeita de agnosia relacional. Nenhuma das partes sabe claramente o que está acontecendo, porque ninguém disse a verdade completa. A palavra grega, archon, vem de archo, governar, administrar, ser o primeiro. Mas há um segundo significado menos conhecido. Archo também significa começar. O arconte não é apenas o governante. É o princípio inaugural, aquilo que define o tom, que estabelece o ritmo, que determina o que vai acontecer depois. Em um ambiente de conflito não resolvido à noite, o arconte é o que começa, define a temperatura emocional, inicia o padrão de fechamento e reatividade. O psicólogo clínico Peter Fonagy, professor no University College London e diretor do Anna Freud Center, documentou em suas pesquisas sobre mentalização que ambientes com conflito crônico não verbalizado reduzem dramaticamente a capacidade de autoobservação e reflexão, o que ele chama de apagamento da função reflexiva. Em termos práticos, quando você passa tempo em um ambiente de tensão não resolvida, você literalmente perde a capacidade de ver com clareza o que está acontecendo com você mesmo. Você fica mais reativo, menos presente, mais controlável. Pense comigo. Você chega em casa à noite. Há algo no ar. Ninguém disse nada explicitamente, mas você sente. 2 ou 3 horas depois, você está exausto de uma forma que vai além do cansaço físico. É um esgotamento diferente. O esgotamento de estar constantemente em alerta, lendo o ambiente, processando o não dito. E foi exatamente nesse estado que você foi mais permeável a tudo que veio depois. Agora você pode estar pensando, mas os conflitos não são escolha minha. Acontecem. Escuta bem. Você não escolhe todos os conflitos que surgem, mas você escolhe se vai habitar o ambiente enquanto ele está carregado, ou se vai criar distância até que o campo emocional se dissipe. Essa escolha é poder, e os arcontes sabem disso.
Mas o segundo lugar é ainda mais sutil, porque parece completamente neutro, às vezes até positivo, e é exatamente aí que está o perigo. O segundo lugar onde os arcontes dominam a noite é a Assembleia do Pensamento Coletivo não examinado. Não estou falando de reuniões maliciosas ou de seitas obscuras. Estou falando de qualquer ambiente, físico ou digital, onde você está imerso em pensamentos, opiniões e emoções de outras pessoas, sem nenhum espaço para processar o que está entrando. No Evangelho de Tomé, Logion 28, Jesus diz: Eu me pus no meio do mundo e me revelei a eles em carne. Os encontrei a todos embriagados. Não encontrei nenhum deles com sede. E minha alma se entristeceu pelos filhos dos homens, porque estão cegos no coração. Perceba que não diz, eles são maus. Diz embriagados. A embriaguez não é pecado consciente. É estado alterado de consciência. É não saber que você não está vendo com clareza. A palavra aramaica que corresponde a embriagados, nesse contexto, é rvia, saturado, transbordante, sobrecarregado. O tipo de estado em que você não consegue receber nada novo porque está cheio demais. E o ambiente de assembleia noturna, seja a timeline do Twitter às 11 da noite, seja o grupo de família debatendo política, seja o bar onde todos têm opiniões fortes, produz exatamente esse estado: saturação, sobrecarga, embriaguez cognitiva. O filósofo e sociólogo Guy Debord, na sua obra A Sociedade do Espetáculo, publicada em 1967 e ainda absolutamente relevante, descreveu o que chamou de colonização da vida cotidiana pelo espetáculo. A substituição da experiência direta pelo consumo de representações de experiência. E Debord identificou a noite como o horário em que esse consumo atinge seu pico, quando o ser humano, cansado da vida real, busca compensação no espetáculo coletivo. Onde o arconte da conformidade e do pensamento herdado encontra o usuário mais disponível. Pense comigo. São 10 da noite. Você entra no grupo de família, na timeline, no podcast de voz forte. 1 hora depois, você saiu com opiniões que não eram suas quando entrou. Com angústias que não eram suas. Com a sensação de que o mundo é mais perigoso ou mais injusto do que você achava antes de entrar. E você chama isso de me manter informado. Agora você pode estar pensando, mas preciso estar conectado. O isolamento é pior. Escuta bem. Existe uma diferença entre conexão consciente e imersão irreflexiva. Uma nutre. A outra substitui o seu pensamento pelo pensamento da assembleia. Uma te torna mais você mesmo. A outra te torna cópia. Se isso está ressoando, escreve nos comentários. Eu escolho o meu próprio pensamento. Esse é um ato de libertação dos arcontes do conformismo. Mas o terceiro lugar vai te atingir de uma forma mais pessoal, porque envolve algo que você faz, provavelmente todo dia, sem questionar. O terceiro lugar onde os arcontes dominam a noite é o portal do conteúdo sem intenção. Estou falando do consumo digital noturno sem direção. O scroll, os reels, os vídeos que você não escolheu assistir, mas assistiu porque apareceram. A navegação da mente que não tem destino, e por isso vai onde o algoritmo leva. No Apócrifo de João, um dos textos mais importantes de Nag Hammadi, datado do 2º século, existe uma descrição detalhada de como os arcontes criaram a estrutura da percepção humana para manter a faísca divina aprisionada. O texto descreve o arconte Yaldabaoth como aquele que instila o esquecimento, a amnésia espiritual que faz o ser humano esquecer sua origem e natureza. E o esquecimento, segundo o texto, não é violento. É gradual, é acumulativo.
É produzido por uma série de pequenos desvios de atenção que, somados, resultam em uma consciência que não sabe mais quem é. A palavra grega lete, esquecimento, de onde vemos o rio Lete da mitologia grega, é o oposto de aletheia, a verdade. A verdade é literalmente o não esquecimento. E o conteúdo sem intenção é uma máquina de lete, de esquecimento progressivo do que você é, do que você valoriza, de para onde você está indo. O psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, professor na Claremont Graduate University e criador do conceito de fluxo, documentou em suas pesquisas que a mente humana em estado de consumo passivo opera em frequência que ele chamou de entropia psíquica, desordem mental crescente, sensação de vazio, incapacidade de ação intencional. Cada hora de consumo passivo noturno aumenta a entropia. E a entropia é o terreno favorito dos arcontes. Pense comigo, são 11h30 da noite. Você não estava procurando nada específico. Começou com um vídeo, depois outro, depois mais um. 45 minutos depois, você fecha o celular e percebe que não se lembra bem do que assistiu. Não aprendeu nada, não se divertiu de verdade. Mas o tempo passou. E com o tempo, passou também algo que você não consegue nomear. Uma clareza, uma intenção, uma presença consigo mesmo. Agora você pode estar pensando, mas todo mundo faz isso. É normal desligar a cabeça à noite. Escuta bem, desligar a cabeça não é o mesmo que entregar a cabeça. Você pode descansar com intenção, música, leitura leve, conversa real, sem entregar sua atenção ao arconte do algoritmo, que foi engenheirado por equipes inteiras para manter você consumindo sem parar. Mas o quarto lugar é onde a conexão entre os textos gnósticos e a neurociência moderna fica mais clara e mais urgente. O quarto lugar onde os arcontes dominam a noite é o campo da ansiedade noturna amplificada. Não estou falando apenas de ter ansiedade. Estou falando dos ambientes, situações e estados mentais que tomam a ansiedade natural e a transformam em estrutura dominante. O estado em que o medo do futuro se torna o governante, arcon da consciência. No Evangelho de Filipe, outro texto de Nag Hammadi, está escrito: o medo é a ignorância. Aquele que conhece é livre do medo. Perceba que não diz, o medo é fraqueza. Diz que é ignorância, literalmente não conhecimento, o estado de não saber quem você é. Fora do estado de conhecimento de si, o medo se instala como administrador da consciência, como arconte. Em grego, phobos, medo, é a raiz de fobia, mas também está relacionado a feugo, fugir. O medo é literalmente o impulso de fuga codificado como estado de ser. E quando esse estado governa à noite, quando você vai dormir com o medo como inquilino principal da sua mente, o sistema nervoso não descansa. Ele processa ameaças que não existem no presente, que podem não existir nunca. O neurocientista Joseph Ledoux, professor na New York University e autor de The Emotional Brain, documentou que a amígdala cerebral, o centro do processamento do medo, tem atividade diurna e noturna distintas. Durante o sono, a amígdala processa e consolida as emoções do dia. Se o estado emocional dominante antes de dormir é de ansiedade e medo, a amígdala consolida esses padrões em memória emocional de longo prazo. Em termos práticos, uma semana de noites ansiosas recabeia o cérebro para enxergar ameaça onde não há. Pense comigo. Você está na cama. O dia terminou. Mas sua mente não. Ela está no futuro, calculando cenários, prevendo desastres, repassando conversas que não aconteceram ainda. E quanto mais você tenta parar, mais forte fica. E você chama isso de preocupação natural.
mas é o arconte do medo estabelecendo residência no momento mais permeável da sua vida. Agora você pode estar pensando, mas a ansiedade não é escolha. Não dá para simplesmente decidir não ter medo. Escuta bem. Você não escolhe a primeira onda de ansiedade, mas você escolhe o ambiente em que ela se desenvolve. E ambientes que amplificam o medo, notícias tardias, conversas sobre problemas sem solução, conteúdo catastrofista, são territórios arcônicos por excelência. Se isso está fazendo sentido, escreve nos comentários. Eu recuso o arconte do medo. Essa declaração em público tem peso espiritual real. Mas aqui está o quinto lugar, e este vai entrar em território que poucas pessoas querem examinar, porque envolve pessoas que você ama. O quinto lugar onde os arcontes dominam a noite é a intimidade sem presença. Estou falando dos relacionamentos mais próximos, cônjuge, filhos, amigos íntimos, nos quais você está fisicamente presente, mas espiritualmente ausente. Onde a proximidade física coexiste com um distanciamento interno que ninguém menciona porque todos fingem que não existe. Em Marcos 7, versículo 6, Jesus cita Isaías e diz: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Perceba que não diz, eles são hipócritas conscientes. Diz que existe uma distância entre o que aparece externamente e o que existe internamente. Uma dissociação entre presença física e presença real. E essa dissociação, que Jesus identificou no contexto religioso, é igualmente devastadora no contexto relacional. A palavra grega para coração aqui é cardia, não apenas o órgão, mas o centro de onde emanam as intenções, atenções e afetos reais de uma pessoa. Quando o cardia está distante, tudo o que aparece externamente é performance, educada, gentil às vezes, mas vazia. E os arcontes, segundo os gnósticos, se alimentam exatamente dessa vacuidade, do espaço entre o que aparece e o que realmente é. A psicóloga Sue Johnson, professora na Universidade de Ottawa e criadora da terapia focada nas emoções para casais, o modelo mais empiricamente validado de terapia de casal existente, documentou em suas pesquisas que o padrão de presença sem conexão noturna é o preditor mais forte de deterioração relacional a longo prazo. Não a briga, não o conflito, o silêncio gentil e distante. Dois corpos no mesmo sofá, dois mundos separados. O arconte da dissociação habitando o espaço entre eles. Pense comigo. Você está no sofá com alguém que ama, cada um com seu celular. A televisão está ligada. Há calor físico, há segurança logística. Mas há quanto tempo vocês não se olharam de verdade? Não um olhar funcional. Precisa de algo? Mas um olhar de reconhecimento real. Eu vejo você. Você importa para mim. Estou aqui. Agora você pode estar pensando, mas todo relacionamento de longo prazo tem esse padrão. É natural. Escuta bem. O natural e o saudável não são sinônimos. Muitas coisas naturais são destrutivas. E a intimidade sem presença não é descanso relacional. É erosão lenta. É o arconte da distância construindo seu território tijolo por tijolo, noite após noite. Mas o sexto lugar é onde os arcontes operam de forma mais estruturada. E é um lugar que você entra voluntariamente, achando que está saindo ganhando. O sexto lugar onde os arcontes dominam a noite é o mercado da comparação e da identidade construída. Estou falando de qualquer ambiente, virtual ou físico, onde o valor que você sente depende de como você se compara com outros, onde sua identidade é constantemente negociada, exibida, avaliada e julgada, onde o que você parece se torna mais real do que o que você é.
Na Pistis Sophia, texto gnóstico do terceiro ou quarto século, existe uma descrição dos arcontes como os administradores do que o texto chama de Heil, a matéria, o externo, o que aparece. Os arcontes são os governantes do plano das aparências. E o ser humano que vive para as aparências, que constrói sua identidade no espelho do julgamento alheio, está, segundo a cosmologia gnóstica, habitando o território de máximo controle arcônico. A palavra grega heile, matéria bruta, madeira, substância sem forma, é a raiz do que os gnósticos chamavam de homem ílico, o ser humano que se identifica completamente com o plano externo e material. E a plataforma de comparação social noturna é a realização contemporânea mais precisa possível dessa categoria gnóstica. A pesquisadora Jan Twenge, professora de psicologia na San Diego State University e autora de iGen, conduziu análise de dados de mais de 500 mil adolescentes e adultos jovens e identificou que o uso de redes sociais após as 10 da noite estava associado a aumento de 66% em sintomas depressivos, não pelo conteúdo em si, mas pelo mecanismo de comparação social que se intensifica quando a resistência psicológica está baixa. À noite, você compara com menos defesas. E a comparação sem defesas é o arconte da identidade falsa em estado puro. Pense comigo. São 11 da noite. Você abre o Instagram. A vida dos outros parece mais bonita, mais organizada, mais significativa. Você fecha o aplicativo com uma sensação difusa de que falta alguma coisa. Não sabe o quê, mas falta. E vai dormir com essa falta como companhia. E acorda com ela ainda lá. Agora você pode estar pensando, mas é só entretenimento. Não estou me comparando seriamente. Escuta bem. A comparação que mais danifica não é a que você faz conscientemente. É a que acontece enquanto você está em modo passivo, sem filtros ativos, no horário de pico dos arcontes. E isso me leva ao 7º lugar. O último, o mais próximo, o mais difícil de admitir. Preciso parar por um momento. Você já viu os 6 primeiros lugares? O ambiente do conflito não resolvido. A assembleia do pensamento coletivo não examinado. O portal do conteúdo sem intenção. O campo da ansiedade amplificada. A intimidade sem presença. O mercado da comparação e da identidade construída. 6 lugares. 6 territórios arcônicos. E cada um deles existe no mundo exterior. Mas existe um 7º. E ele não tem endereço. Não tem plataforma. Não tem localização física. Porque ele é você. É um estado que você mesmo cria. E é neste estado que todos os outros 6 encontram sua fonte. Prepare seu coração. Porque o 7º lugar é onde os arcontes reinam com poder absoluto. Porque é o único lugar que você mesmo constrói e habita por vontade própria. O 7º lugar onde os arcontes dominam a noite é a consciência que esqueceu sua própria origem. Não estou falando de não saber teologia. Estou falando de algo muito mais íntimo e mais devastador. O estado em que você acorda ou adormece, sem nenhuma consciência de que existe em você uma faísca que não pertence a nenhum arconte. Uma dimensão do seu ser que os governantes deste mundo não criaram e não podem controlar. E que você, por esquecimento gradual, parou de acessar. No Apócrifo de João, o texto gnóstico mais detalhado sobre a cosmologia dos arcontes, existe um versículo que poucos citam, mas que é talvez o mais importante de todos. O Cristo diz ao João: Eu vim para ensinar o que é, o que foi e o que virá a ser, para que você possa conhecer o que é invisível e o que é visível, e ensinar os outros sobre a raça perfeita, o ensinamento imutável. Perceba que não diz, vim para salvar você de algo externo.
Diz, vim para que você conheça. O verbo é gnonai. Conhecer por experiência direta, por contato imediato, não por informação recebida de terceiros. A raiz desse conhecimento é o que os gnósticos chamavam de pneuma, o espírito, a centelha divina que existe dentro do ser humano e que é anterior e superior a qualquer estrutura arcônica. E o arconte mais poderoso de todos, o que governa a noite mais profunda, não é externo, é o esquecimento dessa centelha. É a crença, instalada por milênios de condicionamento, de que você é apenas o que aparece, apenas o que produz, apenas o que os outros veem. O filósofo neoplatônico Plotino, cujas Enéadas influenciaram profundamente toda a teologia gnóstica, escreveu: a alma que esqueceu Deus é aquela que não tem nada mais do que o mundo para mostrar. E o mundo à noite, com todos os seus lugares arcônicos, enche esse vazio com ruído, comparação, medo e distração. Porque um vazio preenchido de ruído é mais fácil de controlar do que um vazio que busca o silêncio onde a centelha pode ser ouvida. Pense comigo. Quando foi a última vez que você ficou em silêncio total à noite, sem telefone, sem música, sem podcast, e simplesmente perguntou: quem sou eu antes de tudo isso? Não a pergunta filosófica abstrata. A pergunta viva, presente, íntima. A pergunta que os gnósticos faziam como prática espiritual central. Se você não consegue lembrar, então você está neste 7º lugar. Não por maldade, não por fraqueza, por esquecimento. E o esquecimento é o que os arcontes mais cultivam. Agora você pode estar pensando: mas isso é muito abstrato. O que significa concretamente conhecer minha centelha? Escuta bem, não é abstrato. É o momento em que você para de ser reativo e começa a ser presente. É o momento em que, em vez de entregar os primeiros e os últimos minutos do seu dia ao algoritmo, você os entrega ao silêncio que antecede qualquer palavra. É o momento em que você olha nos olhos de alguém que ama e está realmente lá. É o momento em que você recusa o pensamento herdado e pergunta o que você mesmo pensa. Isso é a centelha funcionando. E isso, cada um desses momentos, é uma vitória sobre o arconte do esquecimento. Vamos reunir tudo. Os 7 lugares onde os arcontes dominam a noite. E a verdade que conecta todos eles. O ambiente do conflito não resolvido. A assembleia do pensamento coletivo não examinado. O portal do conteúdo sem intenção. O campo da ansiedade amplificada. A intimidade sem presença. O mercado da comparação e da identidade construída. E a consciência que esqueceu sua própria origem. A mensagem central é esta: os arcontes não precisam de poder sobrenatural para governar. Precisam apenas do seu esquecimento. Cada um desses 7 lugares funciona como mecanismo de amnésia, de lete, de esquecimento da aletheia, da verdade. E cada vez que você entra em um desses lugares sem consciência, você entrega um pedaço da sua soberania. No Evangelho de Tomé, Lodion 3, Jesus diz: se aqueles que te guiam disserem, o reino está no céu, então os pássaros do céu chegarão antes que vós. Mas o reino está dentro de vós e fora de vós. Perceba que não está no futuro. Não está em outro lugar. Está dentro e fora simultaneamente, nos 2 lugares ao mesmo tempo. E a razão pela qual a maioria das pessoas não o encontra não é que ele esteja escondido. É que estão ocupados demais com os 7 lugares arcônicos para parar e olhar. Você está realmente despertando para quem você é, ou está colecionando conhecimento espiritual enquanto os arcontes administram a sua noite sem resistência? Agora a parte que transforma conhecimento em prática. Se você reconheceu o ambiente do conflito não resolvido na sua vida, esta semana,
Quando sentir a tensão subindo à noite, saia do ambiente fisicamente por 30 minutos antes que o campo se instale. Não para fugir da responsabilidade, para não alimentar o arconte com sua reatividade. Se você está na assembleia do pensamento não examinado, audite sua dieta de informação noturna esta semana. Quem está moldando seus pensamentos entre 10 e meia-noite? Essa fonte tem autoridade sobre sua vida? Essa influência serve à sua centelha, ou ao arconte do conformismo. Se o portal do conteúdo sem intenção é o seu padrão, experimente uma noite esta semana em que o último conteúdo que você consuma seja algo que você escolheu deliberadamente, não que o algoritmo escolheu por você. Um livro, um texto sagrado, uma conversa real. Se você habita o campo da ansiedade amplificada, antes de dormir esta semana, escreva 3 sentenças. O que aconteceu hoje que foi bom, o que você aprendeu e uma coisa que você está entregando ao que é maior do que você. Esse ritual de 3 frases recabeia a amígdala de ameaça para gratidão. Se a intimidade sem presença é o seu território noturno, esta semana, escolha uma noite para deixar o celular em outro cômodo por 2 horas e estar completamente presente com alguém que você ama. Sem agenda, sem resolver nada, apenas presente. Se o mercado da comparação te governa à noite, apague os aplicativos de rede social do celular por 7 dias. Apenas 7 dias. Observe o que retorna quando o ruído para. E se você reconheceu a consciência que esqueceu sua origem, comece esta semana com 5 minutos de silêncio intencional antes de dormir. Não meditação formal. Não oração elaborada. Apenas silêncio com a pergunta: quem sou eu antes de tudo isso? E espere. Com paciência. A centelha responde quando o ruído para. Isso não vai ser fácil. Os arcontes não cedem território sem resistência. Os hábitos têm inércia. A mente condicionada ao ruído sofre no silêncio inicial. Mas você não foi chamado para uma vida administrada pelos governantes deste mundo. Você foi chamado para a vida da centelha que está em você, mais antiga, mais real e mais poderosa do que qualquer estrutura arcônica. Esta não é uma sugestão espiritual. É um ato de soberania. O tipo de soberania que Jesus chamou de conhecer a verdade. E prometeu que essa verdade tornaria livre. Você não está sozinho nessa jornada. E isso precisa ser dito não como consolo, mas como fato. Você tem 3 recursos que os gnósticos do 2º século morreram para preservar. Primeiro, os textos, o Evangelho de Tomé, o Apócrifo de João, o Evangelho da Verdade, a Pistis Sophia, estão disponíveis gratuitamente, em português, online. Eles foram escondidos por quase 2000 anos. Agora estão na palma da sua mão. Use isso. Segundo, uma tradição viva de buscadores que fizeram as mesmas perguntas que você está fazendo e deixaram mapas. Plotino, Valentim, os autores de Nag Hammadi, não eram teóricos abstratos. Eram pessoas que enfrentaram os arcontes do seu tempo e documentaram o que funcionou. Terceiro, a centelha que está em você não precisa ser acesa. Ela já está acesa. Precisa apenas que você pare de abafá-la com os 7 lugares. E como Jesus prometeu no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Perceba que não diz, a verdade vai te consolar. Diz, libertará. Libertação de quê? Da administração arcônica, da vida governada pelo esquecimento, da noite que parece não ter fim. Quero falar com 2 pessoas específicas agora. Se você está chegando a este conteúdo pela primeira vez, se o gnosticismo é novo para você, se nunca tinha ouvido falar de arcontes fora de um contexto de fantasia ou ficção,
Este é o convite para ir mais fundo. Não para abandonar o que você acredita. Para descobrir que o que você acredita tem raízes muito mais profundas do que te ensinaram. A tradição gnóstica é parte da herança cristã primitiva. E ela tem coisas para te dizer que vão mudar a forma como você lê cada versículo que já leu. Se você já conhece esse caminho, mas se perdeu, se sabe de tudo isso de cabeça, mas suas noites continuam sendo administradas pelos arcontes, este é o teu convite de retorno, não ao conhecimento, à prática. Porque gnose não é o que você sabe, é o que você vive. Não é coincidência você estar assistindo este vídeo agora. Esse conteúdo chegou até você, entre milhões de vídeos disponíveis, por alguma razão que vai além do algoritmo. E o que você faz com isso a partir daqui é a escolha mais importante que você vai tomar hoje. Se quiser, repita estas palavras em voz alta agora. Eu reconheço a centelha que existe em mim. Eu recuso a administração arcônica das minhas noites. E eu escolho, a partir de agora, habitar conscientemente os lugares onde a minha luz pode brilhar. Antes de terminar, uma pergunta para os comentários. Qual dos 7 lugares você mais reconheceu na sua vida? Escreve o número, de 1 a 7, e leia os comentários das outras pessoas. Você vai perceber que a jornada é compartilhada. E uma orientação prática. Encontre uma comunidade. Seja um grupo de estudos gnósticos, seja um círculo de leitura de textos de Nag Hammadi. Seja uma comunidade espiritual que não tem medo de perguntas difíceis. O conhecimento que cresce em comunidade tem raízes mais profundas do que o conhecimento solitário. Se este vídeo abriu algo em você, inscreve-se neste canal agora. Tem muito mais vindo por aí. Textos, análises, conexões que você não vai encontrar em outro lugar. Curte o vídeo. Cada curtida é um voto por mais conteúdo assim. E compartilha com pelo menos 3 pessoas que você sabe que estão fazendo as mesmas perguntas, mas ainda não encontraram esse espaço. Pense agora. Quem na sua vida está vivendo a noite administrada pelos arcontes sem saber que existe outro caminho? Quem está exausto, comparando, esquecendo, scrollando e precisaria ouvir o que você ouviu hoje? Manda este vídeo para essa pessoa. Isso pode mudar uma noite, e uma noite pode mudar uma vida. A centelha está em você. Os arcontes não têm a última palavra. Nos vemos no próximo vídeo.